Bom. Caião, eu tenho 18 anos e eu moro com meus pais. É um garoto, né? A minha questão é que eu simplesmente não tenho mais saco para fazer novos amigos. Me sinto sozinho. Ele tem que idade? 18. 18. Me sinto 18 sozinho. anos é uma época em que, quando você não está cheio de novos amigos, você, em geral, está sem saco para fazer amigo nenhum. É. Né? Uma idade bem bipolar. É verdade. Me sinto sozinho, sabe? Mas eu sinto falta de trocar ideia com alguém e tal. Eu não tenho mais paciência para chegar numa mulher, por exemplo, mas eu sinto falta de sexo, né? E me sentia mal por namorar só por sexo. Na minha sala de aula, por exemplo, eu não vejo nenhuma pessoa que eu sinta vontade de aproximação. Sabe? Ô, Caio, mas é isso uma tudo sala que de eu aula relato, muito pequeno, né? Um lugar com 40 pessoas, 25, 30 pessoas. Você tem dependendo que da achar escola. dentro da sala de aula alguém que você se interesse para namorar e ainda transar e ficar. É ou meio então pra ficar complicado, né? É como gente que acha que a vontade de Deus é que eles casem com alguém da igreja deles, tem 300 pessoas e o mundo é do tamanho Daquele lugar. daquela ilha, daquele asteroide. Asteroide. Isso, Eles não moram num planeta, num asteroide. É do tamanho daquela bola de gude. Eles estão aí querendo. não dá, né, cara? Pois é, Não Caio. dá, tem mais 3 bilhões e meio de mulheres na Terra. Aí ele faz uma pergunta pra você. Isso tudo que eu relatei aqui, Caio, é egoísmo ou é narcisismo? Pode ser, as duas coisas não são separadas. Todo narcisista é egoísta. E todo egoísta é narcisista, mesmo que o egoísmo não se manifeste como o narcisismo convencional, que é o daquele narciso da autoglorificação, como a gente se acostumou a conceber a ideia de narcisismo original. Mas todo egoísta sofre de culto a si mesmo. E toda forma de culto a si mesmo é narcísico. É narciso. Claro. Então, mesmo que seja aquele monstrinho do Senhor dos Anéis, o Sméagol, olhando na água e dizendo, oh, precious. Mas é o narcisismo do horroroso. É o narcisismo do diabo. Olhar na água e se ver, pô, é ruim. Não olha e diz, quero que o mundo inteiro se pareça comigo. Mas é também uma fase, né, Caio? Desse moleque aqui. Não, do garoto. Eu estava falando do conceito. Claro. Eu ainda estava lá na água. Eu sei. O garoto ele ainda vai mudar pra caramba. 18 anos, tem a Vai calma. mudar dessa, e daqui a pouco ele tropeça numa menina linda, cheirosa e gostosa. Aí ele vai ficar mais antissocial ainda. Vai. Porque você com 18, 19, se apaixona. Sim. E recebe paixão de volta, aí é que o mundo inteiro acaba pra você mesmo. Não vê mais nada. Aí você lá quer saber de amigo, de pai, nem de mãe, nem de ninguém. Você com 18 anos apaixonado e alguém de volta te querendo. O pessoal vindo junto. Meu amigo, se disserem, olha, o apocalipse tá chegando, você diz, cuida pra mim. Isso você faz uma oração quando você tá assim, e tanta gente já veio falar comigo com o coração soluçante. Pastor, eu pequei, eu tô com tanta vontade de fazer amor com a fulana e a gente ainda não se casou. E eu pedi a Jesus para não voltar até depois da minha lua de mel. Pelo amor de Deus, a conversa do cara. Não é do cara não, são milhares, eles sabem ali. Caio, Fábio. Mateus, que foi criado na igreja, que está nessa câmera aqui, já ouviu essa história por aí na igreja dele. Eu não tô acreditando. Muitas vezes, não de brincadeira não, até Jesus. O cara pede para demorar um pouquinho, que é para ele dar umas bimbadas antes. Tá com E medo poder subir. Tá com medo de não dar tempo. Ou então de fazer do modo errado e ficar. Então, meu amigo, o negócio não é fácil. Depois Jesus volta, eu dancei. Vou te dizer, eu não sei como é que o cara, depois de um tempo, ainda consegue manter um mínimo de sanidade para sair desse hospício. Pelo amor de Deus, cara. Porque depois que essa loucura entra, para tirar, dá trabalho. E ele volta aqui falando, morrendo de rir do que você disse aí, né, das histórias. E falando, Caio, eu concordo com você, eu fui de igreja há muito tempo, né?
Só podia ser, né? Eu nunca vi isso acontecendo naquele, como é que é aquele negócio de boiadeiro lá em Barreiro? Ah, na festa do boiadeiro. Não, nunca ninguém Não lá tem, de Barreto não me tem. perguntou sobre isso. Lá em casa também tinha não. Não tinha não, Não né? tinha essa conversa de Jesus não vai voltar, não. O pessoal ia... Na Academia Grace também ninguém perguntava. Eu só comecei a ver que isso era um problema na Terra quando eu me converti e fiquei fazendo força para ficar dentro daquilo que se chamava igreja. Você ficou fazendo força. Rapaz, eu fiz mais força para ficar dentro daquilo do que contra Satanás. É pior, né, cara? Eu fiz mais força para ficar dentro da instituição, por mais livre que eu fosse, eu fazia força. É mesmo, cara. Eu tomava fôlego, ar. Tive mais dificuldade para permanecer na instituição do que para dar de cacete do diabo em nome de Jesus. E para vencer minha própria carne deu menos trabalho. Você chegou a fazer algum ensaio mental para sair assim? Tipo, eu fiquei fazendo... Antes de 98? Não, sim. Eu comecei a fazer em 93. Alguma coisa do tipo 93, pensando... 94. Primeira vez que eu pensei, eu estava morando na Califórnia. Eu falei, meu Deus, como é boa a vida sem eu ser o Caio Fábio. Lá do Brasil. Porque tinha muita gente que me conhecia em todo lugar, mas não era a mesma coisa como aqui. Aí aqueles 2 anos sendo só o pai dos meus filhos, sendo só o amigo dos vizinhos, sendo só o que eu era, um estudante na universidade, compartilhando o evangelho embaixo de árvore com simplicidade, não porque alguém dissesse, uau, olha ele ali, mas Sei. Na vida normal, eu não queria mais voltar, eu voltei obrigado no meu coração. Foi bom ter respirado aquele ar. Aí quando eu voltei eu falei, bom, já que eu sou obrigado a voltar, porque o meu problema não era o Brasil, nem era nada. A Vinde me dava prazer, a única razão que eu tinha para voltar era aquela plataforma que eu tinha criado para o meu ministério, chamada Visão Nacional de Evangelização, Vinde. E eu voltei por causa da Vinde. No entanto, o meu esforço era suportar a igreja, a loucura daqueles líderes. Aí eu falei, quer saber, já que é para voltar, então vamos partir para as cabeças. Aí eu comecei a investir dinheiro, recurso e capital relacional, e eu tinha em abundância para criar a Associação Evangélica Brasileira, a EVB, que nós criamos no início de 91, e aí começamos a ver, 2 anos depois, já havia milhares de pastores ligados, milhares de pastores, igrejas e denominações. Nós já éramos a maioria dos evangélicos brasileiros sob aquele guarda-chuva que eu presidi. E eu cheguei à constatação inequívoca que não adiantava. Que o problema daquele pessoal não era curável. Que eles não queriam, que eles queriam a minha representação, a minha cara era conveniente para eles, como representante deles junto à sociedade, ao meio político, aos intelectuais, aos acadêmicos. Era uma cara que eles gostavam e se orgulhavam de dizer que tinham, era a minha. Mas eles não queriam nenhuma mudança do evangelho na vida deles. Quando eu fui chegando a essa conclusão, eu comecei a preparar a minha saída. Digo, eu não vou morrer aqui. Aí veio Em 94 eu comecei a me angustiar mesmo. Quando eu escrevi o livro Confissões de um Pastor e o publiquei em 96, alguns amigos já perceberam que ali eu estava me despedindo. Aí, como iria acontecer, eu não tinha planejado. Eu acho que o que entrou em processo foi um franco, o que entrou em curso foi um franco processo de auto-boicote. Eu acho que o que é hoje, olhando para trás, anos depois, o que entrou em curso, já que eu não tinha a coragem deliberada do suicídio, eu permiti o curso do auto-boicote. Tanto é que depois que eu tomei as decisões que eu tomei, que ninguém conhecia, ninguém tinha visto, ninguém sabia, eu tomei sozinho, eu comuniquei, eu escrevi uma carta, eu avisei todo mundo.
Depois que eu fiz isso tudo, eu pensei, por que eu fiz isso tudo se eu não estou com compromisso com ninguém no meu coração? Eu podia só ter feito a decisão do divórcio, isso, aquilo, mas por que além disso eu já assumi um vínculo que eu não estou com raiz o bastante para bancar dentro de mim? Parecia que eu queria fechar o auto-boicote por inteiro mesmo. Mas foi uma coisa que eu já comecei a me perguntar semanas depois. E não conseguia me explicar. Olha. Só com os anos é que eu fui vendo que não bastava eu só me separar, eu tinha que me ferrar. Parece que inconscientemente eu sabia que para sair dali eu não podia deixar nem raiz nem ramo. E agora é extraordinário, porque eu saí daquilo ali, mas o meu amor por aquilo e por todos que estão ali e pelos milhões que não são de lá só cresce. Eu fiquei maior para amar mais gente, eles e todo mundo. E fiquei muito mais livre para pregar e me fazer entender. Por eles e por quem quer o evangelho entre eles e por todo mundo. Inclusive pelos muitos milhares de amigos ateus que me ouvem como ateus, crendo profundamente em Deus.